Olá, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast Café com essa mesa maravilhosa, com essa mesa repleta de gostosuras, de delícias, que a nossa querida padaria Master Pão tem nos alimentado, alegrado e enchido o nosso buchinho de coisa boa. Para você que não conhece, Padaria Master Pão, ponto final do Jacina. Procura lá a Elisa e o Fábio, que vocês não vão se arrepender. Somos fiéis, né? Compradores verdade. Lá. Então, assim, ontem, por exemplo, consegui o quê? Rabanada. E estava deliciosa. Empadinha. Entendeu? Um pãozinho que, ó... Gente, aquele e hoje bolinho com goiabada, aqui é comi na sua broa casa, com goiabada, um espetáculo. Olha, você vai lá, você tem que sair de lá com frete. Porque você não sai nunca com um pãozinho só, você sempre sai com uma coisa muito... É verdade. São muitas sacolas, muitas sacolas. Experiência de quem foi lá e saiu com o carro carregado. Estamos aqui no estúdio Realize, com essa gravação maravilhosa, com essa... estrutura maravilhosa, gente. Fenomenal. Adorei. Boa lembrança. Boa de Fenomenal. Aqui, gente, quer gravar o seu cursinho, podcast, treinamento, quer gravar a sua videoaula, qualquer coisa. Quer ter profissionalismo? Vem pro Estúdio Realize, procura o Hugo e a Paty, que vocês não vão se arrepender. Pô, isso aí, gente. Grazi. Agora é com você, vai. Gente, olá, tudo bom com vocês? Sejam sempre muito bem-vindos aqui nessa mesa do Café Com. Sempre bom partilhar com vocês. Não se esqueça de curtir nossa página lá no YouTube, né? Se inscreva lá, seja um inscrito. O Instagram também, seja lá um seguidor nosso lá fiel. Não se esqueça também de compartilhar com outras pessoas essa boa nova aqui do Café Com. Exatamente. E hoje é o nosso café com repeteco, né? Repeteco. Temos repeteco. Nosso café com prevenção. A camisa já não mente, porque a gente está numa causa aí muito nobre, que é o Outubro Rosa. Reflexão total sobre o câncer de mama, nosso autocuidado. E a gente não poderia receber outra pessoa que não fosse a nossa amada, querida, idolatrada Xaxá. Divônica, lapônica. Divônica não. Seja bem-vinda, Xaxá, aqui novamente. Muito bom te ter aqui com a gente. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Sabe-se lá a hora que o povo vai ver, né? Isso aí. Ai, eu que agradeço, assim, né, a recepção, mais uma vez. Né, hoje estou só... Não, né? Está com vocês. Com certeza, né? Mas realmente é por uma causa muito nobre, né? Não sou diva. Bafônica. Todo mundo é divo. E, né, muito feliz, né, por estar aqui nesse momento, partilhando um pouquinho da minha vida, da minha história, né? De tudo que tenho vivido, né? Nesse momento, né? E num mês muito, para mim, assim... hoje muito especial, né? Sim. Independente de tudo que... Foi nessa época, mais ou menos, que eu descobri também, né? Que estava com câncer de mama. Mas, assim, foi um tempo muito difícil, mas ao mesmo tempo grandioso, né? Tem sido, né? Ainda estou, assim, num processo de recuperação, né? Mas me sinto muito bem, graças a Deus. Ai, que bênção, Xaxá. A melhor coisa é poder ouvir isso. Me sinto muito bem. Graças a Deus. Isso aí. Mas assim, Xaxá, né? A gente... Acho que a gente nunca conversou um pouco nesse ponto, assim, que eu vou tocar, né? Porque a Xaxá, ela sempre fazia os exames dela, periódicos, né? Às vezes a pessoa faz um exame, tem ali algum cisto, né? Alguma coisa. E, de repente, assim, teve algo... totalmente diferente, totalmente inusitado. E eu lembro que a gente estava lá na casa do Amparo, né, lá no sítio, quando o Xaxá falou que tinha feito uma biópsia, né? Era 15 de novembro. Xaxá falou que tinha feito uma biópsia e que, né, tava um volume maior ali e tudo mais. E a gente, assim, naquela expectativa, né? O que tá acontecendo com a Xaxá? O que tá se passando? O que é, o que não é, né, Xaxá? E foi um período, assim, até realmente saber de fato o que era. Vocês correram bastante, mas você não era uma pessoa que deixava de se cuidar, né?
É até, né, você falando sobre, né, gente, esse tema, né, sobre o autocuidado, aí eu vinha refletindo, né, muito sobre isso. Eu falei, gente, eu nunca fui uma pessoa, assim, que deixei de fazer os exames, fui muito negligente com a minha saúde, né? Tudo bem que eu não sou super fitness, nada disso, né? Minha alimentação não é totalmente assim, né? Hoje eu faço acompanhamento com nutricionista, né? Tem tudo, já vou falar mais à frente. Mas, assim, eu nunca deixei de fazer os exames, assim, de sangue, né? Até que quando eu, antes de casar, fiz aqueles exames pré-nupciais, aquela coisa toda. Eu nunca tinha dado nada, nunca tive, assim, nada muito agravante. Nunca fiquei internada, nunca tive, assim, né? Pelo que eu saiba, na minha infância, assim, eu era uma criança bem chatinha, sabe? Jadinha, chorona, né? Tem um tio que fala, Deus me livre, era muito chata. Mas minha mãe falava que eu era muito assim, tinha muito problema de garganta, dor de garganta, infecção, mas é coisa de criança, né? Sim. Até hoje ainda sou bem sensível com isso. E sempre tive, assim, não sei se é por ser muito ansiosa, eu já tive gastrite, mas foi na época da faculdade. Acho que todo mundo na faculdade fica meio com algum problema, né? Ou, né? E aí, assim, ou você desenvolve alguma coisa. Eu trabalhava muito, estudava, aquela coisa. Aí eu desenvolvi essa questão da gastrite, mas também melhorou, assim, né? Fiz um tratamento, já fiz várias endoscopias, mas nada assim além muito grave, né? Em questão de... E, assim, foi algo muito surpresa, né? Assim como a Grazi foi falando. E a primeira vez quando eu fiz 35, quando já fazia acompanhamento com ginecologista, tudo isso, até porque quando a gente casou, a gente já estava pensando em engravidar, sendo aberto à vida, aquela coisa toda. E foi passando o tempo, o tempo que eu fiquei com mais medo de engravidar foi na pandemia. Porque diante de todo um quadro, né, da minha família de depressão, eu tinha um problema, tive uma dificuldade com a minha mãe até no tratamento dela, até falei isso no outro podcast, né, dando continuidade, mas tentando ser mais resumida, né, porque a pessoa é muito prolixa, fala demais. E já mudando totalmente de assunto, com né, um gente? linguajar maravilhoso, né? Prolixa. Agora, assim, traduz. É a pessoa que fala muito. Muito obrigada. E aí? Tem que ler o Aurélio agora, pra poder conversar com o Xaxá. Para de sacanagem. Tô querendo ser, vou falar com mais pessoas. Xaxá Aurélia. Tinha uma amiga... Xaurélia, não, para, gente. Que de apelido, quando eu vi... Aurélia, nova palavrinha aí, já gente. Sabia que esse podcast ia ser assim, só na garganta. Vai lá, prolixo, continua. Até porque quando eu li, quando a Grazi foi botar, eu falei, vou ver se ela escreveu meu nome. Aí eu vi que era Xaxá, né? De novo, né? Eu falei, caraca, realmente, Jesus me chama pelo apelido, não é Xaxá. Pelo nome. Mas voltando ao assunto. Xaxá. Sobre autocuidado. Xaxá. Diga, Xaxá. Medrosa. E aí? Vai que ele tá me chamando. Tá, não. Na hora do juízo final vai ser Charliene. Vulgo Xaxá, Aurélia. Oxe, meu Deus, Aurélia demais, gente. Já fui chamada de tanto agora, Aurélia. Mas assim, voltando ao assunto, sendo mais sério. Por favor, vamos voltar. Então, assim, essa questão, não vou dizer que eu sou muito cuidadosa, mas faço, né, o preventivo de 6 meses, tem todo um controle sempre, né? Até porque eu já tinha um cisto, né? Eu estava comentando com vocês, perto do ovário e tudo, antes de eu descobrir a doença e tudo. Então, já acompanhava, né? Mas nada agravante, né? Já tinha feito uma retirada de pólipos no útero, né? Mas tudo assim, muito tranquilo, só para ajudar na questão se tivesse que... A gestação. Se tivesse... Uma futura gestação. Isso, para não ter nenhum problema. Mas assim, então assim, quando eu fiz 35, 38 anos, eu fiz uma mamografia, né? Até porque eu já tinha cisto, até nesse seio, né? Que aconteceu essa situação. E ali eu já comecei a acompanhar, né, o cisto. E até então tava tudo tranquilo. Eu não sentia nada. Um ano antes eu já tinha feito a mamografia e não tinha dado nada. Só os cistos normais, não apresentou nada. Então tá ótimo. E numa consulta do ginecologista, que já tinha até falado pra vocês e tudo no outro podcast, retornando. Pode continuar. Vai e aí na verdade, eu já tinha ido
ao ginecologista, mas eu não tinha sentido nada. Assim, não estava sentindo nada em si. Mas aí fiz a mamografia normal, tá? Voltei. E quando... Isso foi, acho que em fevereiro. Quando foi setembro, início de setembro, agosto, mais ou menos, eu comecei a sentir realmente Porque, assim, a importância do autoconhecimento é importantíssima. A gente se conhecer, né? Não vou dizer que eu sei tudo que está acontecendo, até porque cada dia a gente está de um jeito, né? Então, assim, De você saber que tem algo errado dentro de você Sim, é importante. você sente, realmente sente que tem alguma coisa estranha. E assim, eu e Stênia, a gente tem um diálogo muito aberto em relação a isso, né? De tipo assim, do corpo, né? A gente tem uma liberdade, não parece, né? Que a Stênia parece que é sério, mas na verdade não é bem aquilo. Eu E sei. Propaganda nossa. E na intimidade, assim, que a gente vai... Isso é muito importante, ter esse diálogo, né? Esse cuidado com o outro, né? E ele sempre foi muito ligado nisso, assim, né? E quando eu comecei a sentir, foi até no banho, eu comecei meio... Só que assim, por já ter cisto, então, às vezes assim, num período pós menstruação, ou antes, né? Que a gente fica ali com aquela dorzinha. Mais Ou sensível. no período de ovulação também, né? Ali naquele período fértil, né? Geralmente a gente sente alguma coisa. E eu sempre tive muita sensibilidade nos seios, assim. Mas eu senti um nódulo, um carocinho esquisito, assim, diferente. Falei, gente, isso não é normal, né? Eu tô sentindo dor. E eu sentia dor, muita dor, né? No início, nem tanto. E aí, eu falei, Stênia, eu tô sentindo uma coisa esquisita, né? Aí ele apalpou, eu apalpei, eu deitei, olhei. Essa questão do toque é muito importante, né? Porque, assim, por mais que, não tem nada a ver. Mas você sabe o que você já tinha e você sabe o que tá algo diferente, né? Então, aquilo ali, na hora, eu senti uma dorzinha, assim, tipo uma fisgada, tá tudo bem. Sim. Aí eu falei, pô, isso deve ser período, né, fértil e tudo. Passou uma semana. Na segunda semana, aí eu já consegui entrar em contato com preciso marcar uma revisão e tudo. Sim. Tá, pode vir e tudo. Mas se você já está sentindo, são as palavras da médica, eu já vou te encaminhar para uma mastologista. Antes de eu ir nela, ela já me encaminhou. Então, assim, em outubro eu já fui, né? No meiozinho de outubro, até porque ontem, né? Por providência, eu tive uma consulta com o meu mastologista, né? Por acompanhamento, revisão. E nesse dia que aconteceu isso, eu já consegui marcar uma consulta já para o final do mês. Era final de setembro, já consegui para outubro. E quando eu cheguei na consulta, já estava maior esse nódulo. E eu já estava ainda sentindo dor, né? Que eu não parei de sentir dor. As minhas dores só aumentavam. E aí, quando eu fiz essa primeira punção, né? Que não é nada legal, assim, tem que ser feito, né? Precisou ser feito. Mas eu senti mais do que a biópsia, né? Apesar que você já vai tensa, então você já fica... Dói porque você também está tensa. Mas foi bem, assim, doloroso. E realmente não saiu líquido nenhum na hora, né? Porque geralmente quando aspira que vê. Foi difícil de pegar, porque depois a gente entendeu que era um nódulo fibroso. Ele fez uma ultrassom guiada, né? Direitinho, né? E aí, diante da ultrassom, que a gente percebeu... Eu percebi que realmente não era um cisto. Porque até então, na minha mente, era um cisto que estava inflamando, né? E aí, ele falou assim, não, você tem um nódulo. Eu falei, não, doutor, eu tenho cisto, eu sei que eu tenho vários cistos. Ele, não, você tá com um nódulo. E assim, a pessoa querendo saber mais que o médico ali, né? Eu me conheço, eu sei. Você tá errado, doutor. E aí ele falou, não, realmente eu tô vendo um nódulo aqui, que... Aí ele pegou a minha mamografia, não, vou te encaminhar para fazer uma nova mamografia e a gente vai acompanhar para ver o que tá acontecendo, desculpa. E aí... Aí começou a jornada, né? Porque aí eu conto, eu não vou falar pra ninguém, eu não sei o que eu tenho e tá tudo certo. E Stênia ali comigo, né? No sofrimento, na dor e na alegria. Oh, e bora meu lá. Deus. E aí a gente foi... Começou, foi o início de tudo, realmente. Aí quando eu comecei a fazer... Aí fiz a mamografia com muita dor. E ali, gente, só crescia. Tipo, eu descobri em outubro, até a cirurgia que foi em fevereiro, só crescia.
Cara, foi um negócio Aí assim... tinha muita gente. Aí, assim, em casa, as pessoas já sabiam que eu tava com alguma coisa, um nódulo, né? Eu não contei o que que era, até porque eu também não sabia o que que era. E aí, no Natal, a minha mãe falou assim: eu tava trocando de roupa pra dormir, tá? Na casa da minha tia. A fisionomia da minha mãe mudou, assim. Ela, meu Deus, o que que é isso? Que realmente tava grande. Ela tem alguma coisa muito errada. Porque, e aí eu já tinha pego o meu resultado em dezembro, né? Que aí eu teve todo um processo. Sim. E aí, em dezembro, que eu descobri que era um câncer de mama. Antes do Natal. Até que eu contei aquela história, que eu tava na praça, né? Aquela coisa. Então, quem viu o outro podcast vai entender mais ou menos o que eu tô falando. E aí, em dezembro, assim, foi um Natal muito difícil, né? Muito medo, muita... Mas em nenhum momento eu me senti assim, caraca, você tá sozinha, né? Em nenhum momento. Né? Eu sei que eu tinha minha família, eu tinha minha rede de apoio, né? Eu tinha o Estênio e assim, em nenhum momento eu conseguia, assim, culpar a Deus ou perder minha fé. Pelo contrário, assim. Por isso que eu digo que é um momento de assim, intimidade. Parece que Deus estava... Não é que era me provando. Tipo assim, isso está acontecendo, mas eu tô com você. Ele tá permitindo, né? Ele não prova, ele permite para ver até a nossa fidelidade, se vai ser só por amor ou se a gente ama em todas as situações, né? Em nenhum momento, assim... Eu vou dizer para vocês que às vezes eu me senti assim, aonde foi que eu errei, né? Às vezes eu me perguntava, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado, né? Eu nunca fiz reposição hormonal, né? Já tinha falado isso. Sim. Eu nunca tomei anticoncepcional, eu nunca quis, né? Assim, em questão de prevenir para não ter filho. Mas se tiver que fazer um tratamento que tem que tomar, realmente, né? A gente faz aquilo que é para ser feito. Então, que é isso também que eu acredito que é o autocuidado. É você fazer o que tem que ser feito, né? Sim. Porque às vezes a gente descobre uma doença assim... eu tô dizendo por mim, né? Eu tive contato com pessoas que tiveram... tô suando. Umas situações muito piores que eu. Eu sei que tem muita gente que que pode estar assistindo e que tá passando por momentos muito piores do que eu. Né? Eu não passei pela quimioterapia. Eu tenho uma tia que 2 meses depois descobriu que também estava com câncer de mama. Ela passou pela quimioterapia. Graças a Deus ela tá bem, ela também fez a rádio, né? É uma pessoa assim que, né, de amor à vida e para cima, né? E hoje a gente teve a oportunidade de estar junto há uns 15 dias atrás e comemorando assim, meu primo estava casando, então a gente refletia, a gente tem muito o que comemorar, né? Porque assim, é uma oportunidade, né, de enxergar isso realmente, né? E o autocuidado, eu acredito que hoje, assim, sempre foi, né, na minha vida, assim, a gente priorizar, ter o cuidado com a nossa saúde, assim, realmente, por mais que a gente seja falha, essa questão dos exames, de se conhecer, isso é muito importante. Porque, assim, mesmo eu tendo esse olhar, né, de autoconhecimento, eu sempre, assim... tive esses avais, assim, dos médicos, né? E de entender, tipo, é pra fazer, então vamos fazer. Sim. Né? Então, assim, de medo? Sim, ia com medo, mas ia, né? Mas nunca pensei assim, tá, eu tô com câncer e vou morrer. Tá, de qualquer maneira, uma hora isso vai acontecer, de qualquer jeito, né? Mas eu também não posso contribuir para isso. Se eu tenho força para lutar, para fazer, e se é para ser feito, então vamos fazer. Né? Eu sei que hoje existem pessoas assim que passam pela depressão, né? Assim, acho que Deus é tão maravilhoso que eu não tive esse quadro de depressão. Eu tive o quadro da ansiedade, né? E tudo. Mas a depressão profunda, né? Eu sei que não é fácil, síndrome do pânico. Eu iniciei foi um iniciozinho assim da síndrome do pânico, mas já era assim de não saber o que fazer, porque eu já estava num final assim, antes da cirurgia, uns 15 dias antes. Mas eu me apeguei nos tratamentos com psicólogo, né? Aqueles exercícios de respiração. E bora, vamos fazer alguma coisa para eu ia caminhar segurando meu peito. Aí eu falei, mãe, eu não consigo nem caminhar. Mas vamos lá. E eu segurava porque, né? Como eu já tinha dito antes, né? Que foi muito grande, né? E tudo. E, cara, assim, Xaxá falando, foi um período muito curto entre ela se tocar, ela ter a consulta e ela descobrir.
né? E aí depois, quando fez a cirurgia, também foi outra surpresa, porque aí ele era muito maior do que... Sim. E assim, eu lembro que vocês correram muito rápido com as coisas, né? Vocês descobriram, vocês logo marcaram. E ainda assim, ele foi um Desenvolveu muito achado, né? rápido. Muito grande. É o caso da raridade, né? Sim. Ser De raro ser custa, muito né? raro. Hoje eu acho que até tá mais, assim, falado, né? Até quando você ia falando sobre desde quando, né? E quando... até o último momento, eu sabia, você assina um termo de responsabilidade, né? De toda a cirurgia, né? Que você assina ali, né? Tá, tipo, vai que... E aí, quando eu ia lendo aquilo, ia passando na minha cabeça assim, caraca, acho que eu não vou fazer isso, não. Sabe, assim, bem por alto. Xaxá louca da casa. Aí eu falei, não, impossível eu não fazer isso, porque eu sinto muita dor, eu tenho que tirar isso logo, né? Que a única coisa... Porque na hora que você vê, assim, mastectomia, eu falei, caraca, né? Vou fazer esse negócio, gente. Não é possível. E, na verdade, era um processo de, tipo, eu precisava fazer aquilo pela minha vida, né? Tinha que Eu se ia libertar, tirar. Então, assim, em todo momento passava na minha cabeça, eu preciso tirar o que é ruim, né? Como até hoje, né? Quando eu me olho assim, eu vejo, né, a cicatriz, não me vejo assim. A sensação, às vezes, é de mutilação. Vou falar pra vocês, não é fácil. Mas eu vejo que na cicatriz é algo assim, o que é ruim foi tirado. Tanto por isso que esse sentimento de cura, né? De estar bem, né? E é bem, assim... Cara, que... É uma experiência muito doida. Eu acho que aí vem aquela questão, né? Você passar e você ver a cicatriz e saber que aquilo ali é uma marca de guerra, né? Sabe que você sobreviveu a uma guerra. Eu me vejo assim, tem horas que... Não sei se com vocês já aconteceram isso. Assim, que você tá ali, mas parece que não é você. Diversas Essa vezes. sensação. E tipo assim, caraca, isso não tá acontecendo comigo não, Pouco gente. não. Pouco, né? Pouco não. E, Você. Pra você. e tipo assim, pô, eu que me cuido, né? Sei, né, de tudo assim, nunca pensei em passar por essa situação. Por isso que é importante a gente ter, assim... Hoje eu enxergo, não vou dizer assim, foi uma revolução na minha vida, hoje eu sou outra pessoa, uma pessoa... Lógico, né? A gente pensa diferente, existe uma maturidade. A gente amadurece, né? Muita coisa. Mas eu sei que eu preciso crescer muito ainda, né? Eu acho que eu não passei... Salto alto, Tá de sacanagem. Mas Ela não podia perder essa oportunidade única. Isso porque é um dos meus maiores dilemas. Tem 1,58m e o Stênio 1,95m. Meu Deus, bem. É muita discrepância, mas tudo bem. É quase Deixa meia falar. xaxá, né? É quase isso, gente. A gente tira pelo... Uma xaxá e meia é o estênio. A gente tira pelo calçado, que eu morro de rir. Que, tipo assim, às vezes, quando a gente tá um perto do outro, você fala, caraca, Stênio, você calça 10 números a mais que eu. Senhor, misericórdia. Que tipo, uma pessoa com 34, outro com 44. Meu Deus. Muito diferente. Mas voltando ao assunto, que a gente tem esse dom de sair do assunto, né, da situação. Então, assim, de tudo, né, fazendo esse resumo, assim, dessa questão do autocuidado, e depois de descobrir o câncer e tudo, de começar a lutar realmente, eu me sinto uma vencedora, sim. Mas eu comecei a ler muito sobre... porque aí você começa a querer descobrir o que está acontecendo com você. E uma das coisas, assim, mais importantes, que pra mim, assim, faz efeito até hoje, é você ter o autocuidado da saúde mental. O autocuidado com o que você tá vendo, com o que você tá lendo. E a gente tem essa facilidade de estar buscando muitos assuntos sobre aquilo que você... E nem sempre é o correto, né? O tio Glu-Glu, minha filha, mata a gente 3 vezes seguida. Sim. E aí... E por ser raro, é mais difícil ainda, porque eu ficava pesquisando coisas, às vezes, que nem... Porque quando eu li no meu laudo que era... No meu diagnóstico que era triplo negativo... que é um tipo, né, Eu falei, caraca, eu tô com esses três tumores, 3 coisas, esses 3 tipos que eu não sabia nem explicar. Sim. E eu vou morrer, gente. Não tem outro alternativa, porque além de ser triplo, é negativo.
né? É negativo assim, porque tem o negativo que é o bom, né? E tem o negativo que é ruim. Eu falei, cara, é maligno, o negócio é maligno. 1% das pessoas tem esse tipo de tumor, né? Desse tipo de câncer. E eu falei, gente, como que aconteceu isso comigo, né? Como que eu encontrei esse negócio? Né? Que, na verdade, assim, né? Que eu tenho... Não, eu luto hoje, sim, né? É uma luta diária, né? Eu estou em remissão, né? E, então, assim, eu falava, gente... Graças a Deus. Como que eu vou lidar com isso? Né? Aí eu falei, Jesus, não sei como, o senhor tá aí, né? Me ajuda e bora lá. Mas eu pesquisava e isso gerou em mim, assim, por experiência própria, gente. Eu tenho uma intimidade, assim, com a minha fisioterapeuta muito engraçada, né? E aí, se ela estiver assistindo, ela vai até rir. E toda vez que a gente vai pra... Eu já falei pra você não assistir, ficar lendo essas coisas. Você é doida. Sabe, esse diálogo aberto é muito legal, porque a gente vai entendendo que nem tudo que tá ali tem que ser o que tá acontecendo comigo. E você começa a sentir coisas que você não sentia porque você tá lendo aquilo. É né? importante você colocar isso também para mostrar que, assim, a pessoa, às vezes, ela precisa ser ouvida, né? Sim. Uma das Muito. grandes dificuldades, assim, acho que em qualquer doença é ter alguém que pare para ouvir de Sim. verdade. Porque, assim, quando você tá querendo falar, porque você, no final, você quer descobrir o que você tem, porque você quer tratar. Você não tá querendo falar porque falar assim, eu tenho câncer. Eu tenho... Não, pô, não quer, você não quer ser essa pessoa. Você quer ser a pessoa do seguinte, qual é o próximo passo? Será que você consegue me dar uma claridade, uma ajuda, uma indicação de alguém que seja muito bom para poder resolver o meu caso? Ou se... Poxa, você já ouviu falar sobre isso? Eu acho que, assim, quando a gente conversa sobre doença, a gente não conversa primeiro para competição de doença, porque ninguém quer competir doença. Até porque existem pessoas que têm essa doença. É uma doença, né? A doença. Você querer ter a doença, né? Porque às Isso. vezes, assim. Por isso que eu coloquei, que eu sei que existem pessoas que têm, que passam por situações até muito piores do que a minha. Eu não me vejo, lógico. Mas também a gente tem que entender e não desmerecer nenhum problema. Sim, exatamente. Porque acontece, o meu nunca vai ser, porque são pessoas diferentes, e nunca vai ser a mesma coisa. Se eu tiver novamente, em nome de Jesus, eu acredito que não, eu sei que não vai ser do mesmo jeito. Sim. Por mais que seja em mim, entendeu? Porque eu sei que ontem eu tive assim, ao mesmo tempo te dá um medo, muito medo. Toda vez que eu vou fazer eu até te mandei uma mensagem, eu te encontrei no dia que eu fiz uma graça, me dá muito medo fazer mamografia. Porque aquela coisa do tipo assim, meu Deus, se tiver alguma coisa, é uma sensação, não é medo de... Lógico que há insegurança, não é um medo que te desestabiliza, é um medo de segurança, tipo assim... eu sei que vai ser resolvido, né? E mesmo se não for resolvido, porque chegou a minha hora. Mas quando você traz isso, você mostra o seguinte, que somos palpáveis. Sim. Eu lembro que quando eu infartei, a primeira pergunta que eu fiz para Deus foi, por que de novo? Eu peguei um cabelo no ar, tá, gente? Foi um viral. Agarra. Rapaz. Eita. Chaurélia. Cara, que isso agora vai pegar. Quando eu infartei, né? Mesmo depois da ponte de mamária, quando eu infartei, eu não estava acreditando que eu estava infartando. Quando eu tive que fazer o segundo cateterismo, você falou assim, né? Da questão do você ir para mamografia e ficar com medo. No cateterismo, teve uma hora que eu virei para Deus e falei, olha, eu não aguento mais não. Já tô confessada, tô com unção dos enfermos, tô em dia. Beijo para quem fica. Entendeu? Eu estava porque, assim, são os medos da realidade, não do tipo... Mereceu, Graça, porque eu não cheguei aí. Mas chega uma hora que, assim, o desespero... Acho que nem a palavra é medo, acho que bate um desespero humano do passar por tudo aquilo de novo, sabe? Só que eu lembrei daquele podcast com a Edilane. Que ela falou o seguinte, quando o meu câncer voltou... Eu sabia exatamente o que eu ia enfrentar. E eu fui lá e enfrentei. Você falar isso me trouxe a memória dela e de tudo que, assim... Gente, a gente tá vivo, as coisas vão acontecer. Só que a gente tem que se conhecer, tem que procurar tratamento, tem que procurar cuidado. Né? Assim, a gente tem essa visão da fé, né? Que a gente que é o que me sustenta, assim, em muitas coisas, a todo momento, né? Mas, assim, a gente tem aquela fé...
de acreditar realmente que Deus é capaz de curar. Eu acredito que Deus é o Deus do impossível, realmente, né? É aquele que tira... Ele tem o poder de tirar realmente o câncer. Você acha que eu não pensei nisso? Eu falei, pô, Jesus, o senhor pode fazer, né? O senhor pode tirar sem eu precisar cortar, né? Bisturi, sem anestesia. Mas... não é? 3, põe 3 aí, põe mais um dedo. Isso. Então, assim, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, né? Mas eu sei também que o Senhor pode permitir para que eu depender da medicina. Eu depender... Por quê, gente? Hoje eu entendo, quando eu fiz, diante de toda essa realidade de diagnóstico, porque eu acredito, eu queria muito que fosse antes a minha cirurgia. Eu descobri fazer um mês depois, né? E tipo, bora tirar isso de mim. Mas eu não sabia o tipo de tratamento que eu ia fazer, se eu precisava fazer uma quimioterapia antes, uma radioterapia, e que o meu caso era cirúrgico e radioterapia, que foi o meu tratamento. Mas que diante disso, até me esqueci por que eu tô falando isso, que eu sou bem dessas. Diante dessa realidade do tratamento, em nenhum momento eu ficava assim, por que Deus não me curou? Por que né, eu acredito nele, eu tenho tanta fé. E por que ele não fez isso? Só pra você rir da minha cara. Roberto Thanos. Fomos pro Roberto Thanos. Agora ou há pouco tempo? Porque a Graça também foi curada, que eu sei. Não, o de lá, beleza, show de bola. Foi, recebeu a cura, recebeu mesmo. Aconteceu os deslizes dos outros, tá, gente? Antes que as pessoas perguntem, aconteceram muitas coisas nos bastidores que a gente só reza e entrega diante de Jesus. E, né, ela voltou a ter uma outra conversa com Thanos, uma revelação muito boa, por sinal. Foi um outro momento de cura. Depois isso ela vai partilhar. Muito decisivo. Isso é uma partilha dela, que é o momento dela, quando ela quiser, na vontade dela. Mas, assim, as pessoas têm que acreditar, e o que você trouxe é importantíssimo. Deus cura. Mas uma das maiores formas da gente ter Deus na nossa vida é a gente também passar por os piores momentos e saber que Ele não tirou a mão da gente. Isso. E hoje eu tenho essa certeza que Deus, em nenhum momento, Ele saiu do meu lado. A gente foi pro Thanos e eu tava lá assim... Vou ter que passar por mais uma cirurgia, vamos ter que encarar o centro cirúrgico de novo, sendo que eu ia encarar o centro cirúrgico 1 mês depois do meu infarto. E a gente corria um risco, assim, de sangramento, de um problema mais sério, aquela coisinha toda. E eu falei para Deus, naquele dia do centro cirúrgico, eu falei para Deus, se não for minha hora, o Senhor tem até eu entrar ali naquela porta para me tirar. Mas se for minha hora, tamo junto. Faça-se a sua vontade. Mas eu sempre falo, faça-se a sua vontade, não a minha. Porque as minhas escolhas vão ser as coisas que me favorecem, obviamente. Com certeza. Né? Cheguei, aí saí daquele centro cirúrgico, a gente fez não operei naquela vez, voltou, estamos no processo, num tratamento para operar, provavelmente em novembro. Aí fui pro Thanos, né? Aí todo mundo assim, não, que você vai receber sua cura, que você vai ser curada, que você vai ser curada, que você não vai operar, você vai ser curada. E eu assim, gente... Olha que proclama. Gente, Deus me trata de uma forma diferente, a minha comunicação com Ele. E tipo assim, não é que Ele me trata mal não, tá? Ele me trata muito bem. Juro pra você, as coisas que eu já passei na vida e falar assim, Deus me trata mal, o cuidado que Ele tem comigo é surreal. Eu tenho aprendido muito com as não curas que as pessoas fazem, né? Pedem água, né? De vinho, né? Aí Deus é meio gibi, sabe? Aqueles quadrinhos, assim, aquelas tirinhas, é meio assim. Aí chegamos lá, fomos por Thanos, passamos o dia todo lá no momento de adoração. Deus cura aqui, Deus cura ali, liberta aqui, faz ali, passou. Na hora da missa eu fui ajoelhar para receber a comunhão, eu travei, eu voltei chorando, porque eu fiquei com a raiva. Eu senti tudo, eu senti todas as dores, eu não conseguia me mexer, eu fiquei... Não foi, Grazi? Eu fiquei muito ruim. Eu fiquei igual um robô. E eu assim, poxa, Senhor, passei o dia inteiro aqui te procurando. Todo mundo falando que ia receber a cura, todo mundo falando que o Senhor ia fazer. Poxa, Jesus, que isso? Que isso? O que eu tô fazendo de errado pro Senhor não me curar? Será que eu não tô sendo tão fiel? Será que eu não tô sendo isso? Será que eu tô sendo aquilo? Passou. Eu fiquei braba com Jesus, fui pra casa só... Na missa em diante, depois da comunhão, só chorei. Parei de chorar no dia seguinte, 7 horas da manhã.
tá? Aí Diego virou pra mim e falou assim, você vai voltar hoje? Eu falei, eu não vou voltar nada. Jesus cura quem quer, faz o que quer com quem quer. Ele tá achando que eu sou moleque? Sou moleque, não. É moleca. Sou moleque, não. Sou moleque. Agora quem não vai rezar sou eu. Falei assim, não quero saber, não. Aí só me manda uma mensagem assim, adoração 11 horas. Eu falei assim, eu vou fazer feira de vovó, mas eu não vou pra adoração. Vou fazer feira de vovó, mas não vou pra adoração. Passei em frente o Graças, 11 horas. Aí Diego para o carro e falou assim, sai. Você vai pra adoração. Fui pra adoração. Aí eu falei assim... Esses detalhes estou sabendo agora. Não, ele falou, você vai pra adoração, Deus. E A gente tem uns empurrões, né? Porque Pamela me é mandou a meio mensagem, a mesmo. adoração começa em 5 minutos. Cadê você? Diego, sem Diego saber de Pamela, que ela tinha mandado a mensagem. Adoração. Denise me mandou outra mensagem, tô te esperando pra adoração, Jesus tá te chamando. Aí todo mundo lá assim, vai que é nos 47 do segundo tempo. Vai. Chegou lá, o Tana se ajoelhou, trouxe Jesus chegou, aquela coisa toda maravilhosa. Aí começou, Deus está curando uma pessoa com problema de coluna. Aí eu falei assim, tá de sacanagem com a minha cara. Alguém contou pra ele. Ai, tem dessas, né? Alguém contou pra ele. O Senhor está curando uma pessoa com problema de coluna. Eu falei assim, tá bom. A pessoa sente problema na cervical, C6, C7, C8. Eu falei, Você teve a porta de operar. Tá sentindo suas costas queimando muito. Aí eu, tem nada queimando aqui. Você tá sentindo isso. Aí eu falei assim, não. Aí, tipo assim, comecei a falar assim, Senhor, vou parar de julgar e seja feita a tua vontade. Eu vou parar com os bloqueios e seja feita a tua vontade. Ele continuou a falar sobre o caso da cura, né, e tudo mais. Aí o velhinho lá na frente gritou, você vai se mexer agora e você não vai sentir dor. Eu me mexi, mas ainda sentia dor. O velhinho lá na frente gritou, sou eu, a cura é minha. Aí eu, velho, filha da mãe. Eu vou te... Pegou meu pacote premium com Jesus, pô. Aí, Não tomou posse da graça, outro pegou. não, mas aí sabe o que... Mas Deus me curou aquele dia. Ele me curou. Né? Aí eu falei assim... Aí a menina que tava do meu lado assim... Você foi curada. Assim... Não me balança muito. Não faz isso, senão ela cai. Faz isso, não. Depois jurei de mesmo que chega. Aí chegou... Aí eu falei assim... Você foi curada? Eu falei assim, não. Ele me curou de outra forma. É de saber que mesmo não curado, eu vou continuar caminhando com ele do jeito que ele me permitir. É mesmo sem a graça que eu quero, que eu almejo, do tipo assim, ter uma coluna revigorada, ter um pulmão, um coração sadio, ter um pulmão sarado, essas coisas todas, eu vou estar com ele de qualquer forma. Ele me curou aqui a fé. Ele não curou o meu físico, ele curou a minha fé. Porque independente do que aconteça na minha vida, eu vou estar com ele. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim... Porque é a música que o Flávio fez e que até saiu o podcast ontem da Larissa. Enquanto eu te adoro. Enquanto eu te adoro. E se ele curar, ele é Deus. E se ele não curar, ele é Deus. E a gente vai caminhar. Sim. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Essa música, assim, até porque a gente tinha alguns flashes do Mariá, já fazendo spoiler, que né, ia tocando, assim, que foi um dos pontos, eu sei que não é, o podcast não foi pra isso, mas que o Mariá, pra mim, assim, né, depois, mais pra frente, eu vou poder falar sobre. Você tem 30 minutos. Né? Então tem que resumir muito. É aquela Eu Vivo o Milagre, né? Eu tava aqui na minha cabeça cantando Eu vivo o milagre. E eu acordei com essa música. E assim, quando eu tava fazendo a oração, né? Eu falei assim, gente, fazer memória é muita coisa que eu vivi, ainda vivo, né? Então, pra eu falar tudo que eu fui vivendo, assim... lógico que a gente tem uns momentos ápices, assim, né? Mais difíceis e os de muita fé, assim, né? Que você, caraca... Não. E eu tive... Conforme você ia falando dessa experiência que você teve da cura, assim, Deus ia me fazendo lembrar
de pisar realmente, assim, do chão, né? Que às vezes a gente não tem... Foi nesses momentos, né? De não ter o chão, que ali ele se deu, né? Que ele era o chão, né? Então, acho que hoje eu vivo, assim, quase que diariamente isso, né? Eu não sei como vai ser, eu não sei como será. Eu me sinto bem, eu me sinto curada, mas hoje eu me sinto assim. Então, assim, eu sei que é Deus aqui. Eu vivo um milagre todos os dias, realmente, né? E até porque essa questão da raridade, né? De tipo assim, eu sempre fui grata a Deus, assim, né? Pela minha vida, pela minha família. Eu sou muito apegada. Acho que esse é um dos meus maiores defeitos. Mas acho que Deus tem me moldado até através da doença. Então, acho que a cura é aí. Eu precisei passar pela cirurgia, pelo corte, né, pela retirada, né? Esse apego, talvez seria... Eu não estou muito apegada ao meu corpo, né? Talvez não seria isso, né? Mas eu preciso passar por essa dor, por esse... né? Mas, e depende da medicina para isso, dependo, né, dos médicos. A gente precisa entender isso, né? Eu acho que Foi até a tua assim... via crucis, né? Sim, e até assim, querendo fazer um parêntese, assim, questão de... A gente teve agora o dia do médico, né? Dia 18, lá em casa tem uma galera fazendo medicina, não sei o quê. E eu falei, gente, é muita gente para dar parabéns. Mas, assim, essa importância da gente valorizar, né? Realmente, o médico queria agradecer, né? Os médicos que ainda fazem, que me acompanham, né? É fundamental, né? Esse tratamento, esse estar perto, e a gente buscar. Porque ele tá lá fazendo o papel dele, mas será que eu tô fazendo o meu? Né? Será que eu tô indo... Ontem até conversava com o médico sobre isso, porque eu faço a revisão de 6 em 6 meses, né? Ainda permaneço. E ontem eu recebi um laudo, assim, de que eu posso voltar a trabalhar gradativamente. Então, assim... Aquilo pra mim, quando eu peguei, eu falei, mentira! Era tudo que eu queria. Mas assim, ao mesmo tempo você fica, né? Porque eu até tive uns percalçozinhos esses dias, eu até falei com a Grazi que eu senti uma dor além, assim. Porque tudo você fica naquela, ai meu Deus, eu posso, eu não posso. Daí eu fiz um esforço além, que eu não deveria fazer. A gente te entende. Né? Você sabe como é que é. E aí eu fui fazer uma situação, né? Que eu sou... E aí eu senti de uma maneira que eu não tinha sentido ainda. A sensação que eu tava descolando. Até falei isso pro médico. Falei, doutor, acho que eu descolei da minha costela alguma coisa. Caramba. E eu senti num lado, assim, da cicatriz, assim, em cima da cicatriz mesmo. Eu falei, meu Deus, será que eu arrebentei alguma coisa aqui dentro? Meu Deus. Que a pessoa, assim, é bem... Que existem algumas coisas que eu faço que existe uma limitação. Sim, até porque você também tirou, além do câncer... Eu fiz o esvaziamento axilar. E eu desenvolvi essa síndrome, né, dos cordões. Então, tenho ainda muito... Eu faço fisioterapia semanalmente. Agora eu tô quinzenalmente. Mas eu fui liberada para musculação e tudo. Fazer essa atividade. Mas ali eu entendi que eu tenho um limite... Né? Sim. Porque você acha que você pode tudo, né? E isso dentro do autocuidado é importante. É saber os limites, né? Você tem, por mais que... E também não se acomodar nessa questão. Você precisa fazer, você precisa ir, mas você também tem um limite. Aí, né? Porque o Stênio é aquele observador, né? Mas você precisava... Porque, na verdade, eu fui fazer o quê? Fui limpar uns sapatinhos, lavar uns negócios... Mas eu posso fazer 1, 2, 3. No meu limite, eu fui fazer uns 10. Ai, Xaxá. Aí. Parabéns. Agora a gente bate nela. A gente tem... Cadê a varinha? Cadê a varinha? Tem necessidade disso, né? Tem necessidade disso. Aí eu falei, não, mas é porque só doeu depois. Você só sente depois, né? E aí aquilo eu fiquei incomodada, aí, né, graças a Deus eu tive o médico, tudo, aí ele fez ultrassom, ele falou, ó, poderia ter dado um edema, poderia sim ter, né, porque é a parte muscular, e isso você vai ter sempre, né, em questão assim, é uma sequela, né, da cirurgia. E assim, eu posso fazer reconstrução, né, eu fui liberada para fazer reconstrução, já até antes poderia fazer, mas é um processo que eu ainda hoje... Eu não me vejo assim, não quero passar pelo processo de cirurgia de novo, recuperação, porque eu vou precisar mexer nos dois, né, no seio e na parte para preenchimento. Preciso colocar prótese, preciso fazer um enxerto, né, puxar a pele, trazer. Então, assim, é um processo de que é uma cirurgia longa. E eu ainda
Eu tô bem. Ai, é tão Eu bom tenho você ouvir enchimento, eu isso. tô bem. bem. Eu tô bem. E assim, a minha expectativa hoje estou como tentante. Tá na graça de Deus, né? Pra engravidar, tá na graça do Senhor. Se não for vontade de Deus, eu tomo posse e aceito. Se for vontade de Deus, que seja feita a vontade dele. Na hora que tenha que ser, né? E logo assim que eu abri assim, a página no Instagram, apareceu minha rede de apoio, 1/3. Eu falei, nossa, gente, isso foi pra mim logo agora, né? Então, assim, a rede de apoio é fundamental, a família é fundamental. Mas a sua vida de oração, o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus é um dos maiores autocuidados que a gente tem que ter. A gente tem uma religião, a gente tem alguém que a gente se apega. Não estou dizendo sobre religião, mas a fé sustenta a gente em todos os momentos. É o pilar, né? Sim, é o pilar. Eu estava vendo algumas pesquisas, né, médicas, científicas, está aí para quem quiser pesquisar e quiser ver também, é que a pessoa que reza, ela tem uma probabilidade maior de ser curada, curada até em tratamentos, do que uma pessoa que não tem uma vida de oração, não tem uma busca, não tem nada. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé. Estou falando de você ter contato com o Criador e falar com Ele. Senhor, Deus, olha, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô te entregando isso. E fazer o seu devocional do seu jeito, né? E as pessoas pegam assim... pega a pessoa mais velha da sua casa. Vou pegar a pessoa mais velha da minha casa. Vovó. Vovó senta 3 horas da tarde, é texto da misericórdia. 6 horas da tarde, é texto de Nossa Senhora. Missa rolando lá na Canção Nova o dia inteiro. E assim... Isso mostra, assim... o quanto a fé tem mantido ela lúcida, constante. Entendeu? Assim, eu passei por uma experiência no CTI de uma senhora que ela veio a falecer, mas ela veio falecer rezando. Entendeu? Então, assim, ela estava naquele ápice da morte e quando ela faleceu falando o nome de Jesus. Mas ali, para ela, foi a cura dela. A gente, às vezes, que é muito um Deus de prosperidade, um Deus de glamour, um Deus que dê as curas milagrosas. Mas a gente, às vezes, esquece que na narração bíblica, muitas poucas foram as curas, mesmo Deus sendo um Deus de cura. Mas seguir Jesus no dia a dia, a caminhada com Ele, era um processo tão lindo, tão vívido, um processo de cura, de uma pessoa se lapidando por inteiro. Pegaram um ladrão e esse ladrão se tornar um discípulo é um processo de cura. Pegar uma prostituta e essa prostituta ser aquela pessoa que foi lá sentir saudade de Jesus quando Jesus morreu é um processo de cura. Pegar uma Ariale e fazer a Ariale buscar Jesus é um processo de cura. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem que pensar que o nosso processo de cura está na nossa caminhada, está naquilo que a gente passa no nosso dia a dia. E eu não estou falando que Deus é ruim, eu gosto muito de bater nessa tecla porque as pessoas gostam muito de culpar a Deus. Eu tive câncer porque Deus... Não, gente. Deus não é Deus ruim. Deus é amor, tá lá na palavra. Sim. Eu penso até que não é um desmerecimento para quem também recebe essa cura, né? A cura, vamos dizer, milagrosa, né? De tipo assim... Foi curado, graças a Deus. Curado de um câncer, curado de... Sei lá, assim... E a gente sabe... Eu acredito muito nisso. Eu também. Mas é o que você falou. A conversão do coração diário é a cura maior que a gente precisa. E porque ali você vai ser sustentado para conseguir vencer todas as suas dificuldades. Sim. E Deus, ele... porque aqui a gente está num caminho de processo. Sim. Né? Que o céu me aguarde. Ou cura no caminho. Isso. Mas assim, a cura milagrosa é necessária. Hoje eu entendo isso. Por que existe a necessidade da cura milagrosa? É necessária para aqueles que não creem. Precisa para aqueles que não creem, porque muita gente vai atrás da cura, muita gente vai atrás do milagre e quando não recebe ou quando não vê, que Deus é esse? Que Deus é esse que não faz? Sim. Que Deus é esse que te faz uma promessa e você não vive essa promessa? Você não vive essa cura, você não vive... Mas que Deus é esse que me sustenta todo dia? Então ele precisa, às vezes, de pessoas que recebem a cura para mostrar assim, fez na vida de Beltrano. Pode fazer na vida de qualquer um. Pode. E eu vivo o milagre todos os dias. Sim.
Eu vivo o milagre todos os dias. Um milagre de não querer correr da cruz. O primeiro milagre é esse. Não Esse daí é... Porque assim, se a gente parar pra pensar, você gostaria... as pessoas às vezes não entendem. Eu falo muito isso, eu gosto muito. Xaxá, o que seria você sem Deus? Nada. O que é você sem Deus, Grazi? Nadinha. Não conseguiria nada mesmo, né? Então... Então, assim, só para eu concluir rapidinho, né? Que a gente já tá no limite. Manda bala. Eu queria, assim, agradecer, né? A vocês, porque é um assunto muito delicado ainda para eu estar falando sobre isso, né? Eu consigo falar abertamente, né, e tudo, mas eu não fico, assim, postando muita coisa, até compartilho, né? Foi uma coisa, assim, que foi para mim difícil, até de diagnóstico, mas... expor, assim, algumas pessoas sabem, outras pessoas, a Pri, por exemplo, ela falou, Xaxá, eu não sabia, só soube no podcast. Sim. Falei, muitas pessoas ainda não sabem, né? Sim. Mas eu até, assim, tenho relatos, o meu objetivo é escrever um livro, né? Eu sempre tive. E, meu Deus, agora eu me comprometi. Cobraremos, ela vai vir aqui para o terceiro episódio. Meu Deus, gente, vou bater o recorde. E assim, só queria dizer assim dessa importância da terapia ocupacional hoje na minha vida. Sim. Né? Porque assim, e diante de uma série de realidades, momento de oração, né? Hoje a gente tem uma página no Instagram sobre artigos religiosos, né? Eu e Stênia, a gente confecciona terço, né? E assim, foi até uma promessa, né, de Deus na nossa vida, assim, há um tempo, né? Foi uma profecia através do padre Marcelo, né, há uns 10 anos atrás, que a gente deveria propagar o rosário, mas a gente nunca tomou uma posse disso. E depois dessa realidade toda, né, que Deus veio suscitando na gente, hoje a gente tem feito, né? E tem sido assim, já tenho vários relatos de pessoas que se emocionam quando recebem, porque é muito além de um acessório, né? Sim. É algo que te transmite a fé e a gente, assim, cada vez que a gente coloca uma bolinha é uma Ave Maria, né? É uma luta. Então, assim, e tem sido assim de grandiosidade, né? Eu não sei, né, quais os planos de Deus na minha vida ainda, assim, depois disso. Mas, assim, tem sido grandioso, né? E um processo, assim, de verdadeiro de preenchimento, sim, né? Assim, a gente tem tido relatos, assim, até na nossa vida mesmo, sobre essa experiência, né? Do terço, né? Do rosário. A gente tem um ritual para fazer, né? A gente reza, a gente abençoa, joga água benta. Mas a gente pede para pedir o padre também, né? Para abençoar. Mas tudo aquilo que a gente faz tem um sentido, né? É uma evangelização, exatamente. Né? Você usou um apostolado, né? E assim... Palavra aparecendo de novo. Eu acho que essa é a missão, né? Que Deus tem dado hoje pra gente, assim. Então, tem sido maravilhoso, né? Um processo de libertação. E Xaxá tem umas tem uma surpresa, gente, que eu esqueci. Nós vamos divulgar também nas nossas redes o Sursum Corda. Significa corações ao alto. Eu acho que eu ia te perguntar, por favor. Por que surgiu esse nome? Eu e a Stênia, a gente já tinha pensado, né? Já estava começando a fazer. Grazi, não repara, gente. Foi de todo coração. Stênia que propagou esse aí. Falou, Darialha, eu faço. Ela doou um pra gente rifar pro Maria. Ai, gente. Eu abri pra tirar a foto, que cheiro maravilhoso. Existe uma essência que a gente coloca, né? Rapaz! Foi feito de todo coração. Ai, tá abençoado com água benta, mas por favor, pra vocês rezarem por nós. Rezarem. Né? Concluímos em oração. Olha, rapaz, que lindo. Feliz aniversário por ontem. É porque ele já bem conhece muito bem a madrinha que ele tem. Gente, olha que lindo. É igual aquele. Grazi, porque eu me apaixonei por fiz de todo o coração. Queria colocar o seu nome, mas ontem eu estava numa correria, não consegui. Gente, amei, obrigada. Queria colocar. Mas foi de todo o coração. Eu sabia que você tinha gostado. Eu falei, não, vou ter que fazer pra ela. Aquele eu tava pensando, eu quero ganhar esse, eu quero ganhar esse. Esse aqui, ele... Eu falei, ela vai ganhar. Quantos números de rifa que eu compro? Esse aqui eu vou te falar que ele me ganhou. Sim, foi de todo coração. Obrigado, minha filhada. Te amo, tá? Te amo. Você conhece a Dindinha? Conhece. Aí, gente, assim, é feito assim com muito carinho, né? A gente tem todo um processo pra fazer e assim...
É muito além, assim, é lógico que a gente também estava pensando na questão de uma renda extra, né? Porque não está sendo nada fácil, né? Essa questão de, eu ainda estou de INSS, mas eu tenho uma perícia agora. Se Deus quiser, eu vou voltar a trabalhar. Mas é um trabalho que eu não pretendo nunca parar de fazer. Ai, com porque certeza. hoje a gente consegue fazer terço para noiva, assim, né? E tem sido assim, cada vez que a gente faz um terço é algo diferente, assim, que brota do coração mesmo, né? É uma inspiração divina, né? Isso. Mas com mais tempo a gente vai contando pra vocês como que surgiu, né, essa ideia, né? Um dia a gente marca só um podcast pra isso. E assim, eu tive a ajuda de uma amiga também, a Jaqueline, até queria falar sobre ela, né? Mãos de Maria. Ela também faz terço, né? E foi uma inspiração, assim, eu já tinha no meu coração, aí foi um presente de Deus me dar um kit, que foi o Stênio me presenteou. É emborrachado, amiga. É macia pra rezar. É pra você rezar com dá muita paciência. Isso aqui sai rosário rapidinho. Aí é a Jaqueline, ela vem, né? Ela também trabalha com esse tipo, né? Acho, assim, fundamental a gente estar falando das pessoas que também se envolvem. E assim, ela me motivou. Ela já tinha começado o trabalho. Eu falei, ai meu Deus, será que vai ser uma rival? E eu falei, Jaque, né? Em nenhum momento. Mas assim, é algo que tem me sustentado, né? Na fé, né? Ela tem um trabalho. E engraçado que cada um faz de uma maneira. E Deus, assim, como que é diferencial? Porque é um dom, né? E assim, você pode fazer, que você vai fazer diferente. O Stênio faz diferente de mim, né? Então, assim, cada pessoa faz de um jeito, né? É verdade. E tem, né? Deus tem um objetivo com isso tudo, né? Com certeza. Nossa Senhora. Agora, você estava falando do Mariá. O que foi voltar para o Mariá? Voltar para o Mariá, não. Voltar para encontros com o Mariá. Diz isso pra gente. Você começou, Gente. picou e não falou. Isso... Então, só vou dar um spoiler, né? Porque no próximo a gente... é muita coisa que aconteceu. Já pediu um monte de volta, só. Na verdade, o Mariá, assim, quando a Grazi, vocês me mandaram a mensagem, tipo, vamos tomar um café lá em casa. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa, gente. Nada é à toa. E ali meu coração já, assim, na certeza de alguma coisa grandioso, né? Não já tô profetizando, mas é algo além, muito além, né? Que até porque esse grupo não sei onde vai chegar. Oh, meu Deus. Vamos esconder debaixo da mesa aqui rapidinho. E até vim, né, gente, com a camisa hoje. Ganhei a caneca do Marial. Eu já tô totalmente Uniformizada. E Vamos quando... pra batalha. Mais ou menos. Bora no contexto já tem. Tá acabando. Aí você ainda não sabe a sua missão, mas você vai saber. Ai, meu Deus. E quando, assim, eu sempre... toda vez, assim, que a gente vai servir, né, e tudo, a gente se coloca... eu não me sinto merecedora, né? E, assim, uma coisa, assim, que a gente aprende como serva, assim, é que a gente... É dependente. Toda vez que a gente vai para um retiro que Deus suscita, assim, pelo menos na minha vida, é dessa maneira. Tipo assim, quem precisa mais é você. Oh, meu Né? Deus. Então, é você que precisa. E quando a Grazi, quando vocês dividiram as equipes e falou que eu ia ficar na intercessão, eu tô me emocionando, que eu ia ficar na intercessão, eu falei, gente, eu não sou merecedora de ficar com Jesus ali o tempo todo, né? E na verdade eu falei, realmente merecedora não, mas necessitada. Nossa. E ali, naquele momento, eu tive um momento assim que eu fiquei um tempão sozinha. Eu não lembro. Eu falei, por que elas botaram essa foto aqui? Acho que foi ontem, alguma coisa do seu aniversário. Eu falei, sabe onde eu estava naquela foto? Com Jesus, porque eu não podia largar Jesus. Aí eu falei assim, gente, eu não tô nessa foto. Mas na verdade eu tô, mas tô lá dentro, Você que né? tá antecedendo. E ali, gente, eu entendi assim o real sentido do serviço, sabe? É você estar diante de Jesus e a primeira graça quem recebe é você para você transmitir para as outras pessoas, né? Então, assim, eu sou muito grata, né, por essa presença. E ontem, antes de vir, né, teve a abertura do Cerco de Jericó lá na paróquia, né, lá no Santo Antônio. E eu falei, gente, é aqui que eu tenho que estar, né? Eu estava aos pés de Jesus, entregando esse dia, né, esse momento que a gente já está vivendo aqui de partilha. E assim, que cada pessoa que assistir esse podcast possa perceber assim, essa grandiosidade, né, da vida, né, de dar esse valor à vida, de, né, independente da sua doença, independente do seu problema, é
essa é a superação maior, estar diante de Jesus, é buscar a Ele, ali é a sua força. Hoje Ele é a minha força, né? Ele sempre foi, mas hoje eu acho que é com uma força maior, né? E acho que é essa certeza, a cada dia tá mais perto, mais próximo, né? E é isso, gente. Não falam durante o dia inteiro. Hoje eu só absorvi. Que isso? Porque também, assim, só falando rapidamente, né? Porque hoje é o paizão que tá on, né? Aí a gente fica mais preocupado. Mas ontem uma amiga que até esteve aqui com a gente no podcast, né? E no podcast que ela teve, a Amanda, nos bastidores ela se abriu com a gente, né? Falou o que estava acontecendo na vida dela. E ontem ela, nas redes sociais, ela se abriu, né? Porque ela realmente estava assim um pouco mais afastada. Eu faço aula de violão com ela estava frequentando pouco. E ontem nas redes sociais dela ela se abriu, falando a respeito de uma suspeita que ela estava sobre câncer de mama, né? E ela vinha passando por uma situação familiar da tia dela estar com câncer também. Não era câncer de mama, mas na mesma época e tudo mais. Então ela falou que ela ficou muito mexida. Isso mexeu muito com ela, né? E pelo que eu entendi, foi uma alteração que ela vai ter que acompanhar, mas graças a Deus não é câncer. Né? Então, assim, você falando de todas as emoções que passaram dentro de você, ontem vendo aquele vídeo dela, eu lembrava de Xaxá. Eu falei, caraca. E quando você falou com a gente, né? Aquele dia que eu encontrei com você, Estênio, na rua, que você estava os dois com o papel de exame na mão. E assim, naquela coisa, né? O que é, como é. Esse sentimento, né? De tipo, incerteza. Sim. A incerteza é o que... É muito difícil, assim, você assimilar. Mas é possível, né, gente? Sim. E eu vou ser sincera pra você falando das pessoas que não sabiam, a vontade que eu tinha era de falar assim, cambada, amizade, chega junto aí que a gente tem que rezar todo mundo pela Xaxá. Porque deu ruim. A minha vontade era essa. E assim, né, eu peguei e falei com a minha mãe, a Ariali também já sabia. Então falei com a minha mãe, eu, Tom, minha mãe, minha irmã, todo mundo ali em oração e acompanhando. Vocês foram me visitar. Eu sou ouvinte do Estênio, me perdoa. Não, assim, o mais legal, assim, você falar isso é muito importante, a gente saber que a gente pode contar com as pessoas. Sim. Mas eu não sei, eu sou muito assim, de estar junto, de correr atrás e tudo, mas assim, nesse momento eu precisei entender o que estava acontecendo comigo. Sim. E eu nunca me senti desamparada. Eu recebi, gente, oração de coisa que eu nunca imaginei, assim, sabe? Fizeram promessa pra você pra um monte de lugar, não foi? E agora até hoje eu ainda não consegui. Não, mas quem mas faz a promessa gente, que paga. Joga eu assim, preciso minha ir em Aparecida milhões de vezes pra pagar. Não, mas tá tudo certo. Promessa que faz. Eu Quem vou faz fazer. a promessa é que paga. Você não precisa pagar nada, não. É quem faz por você. Não, eu preciso ir, sim. Não, faça sim. Sim, eu vou. Um dos meus objetivos é ir também, né? Com algumas pessoas que... Mas eu só tenho a agradecer. Não, e assim, o importante é a gente ver que, assim, para sintetizar e finalizar, né? A sua caminhada com o câncer, Xaxá, você não deu a mão nele e se apegou com ele. Você simplesmente lutou pela sua vida. O seu bem maior não era se prostrar diante da doença, mas sim lutar pela sua vida. E quando você fala que de uma pessoa apegada você desapegou do seu seio, do seu corpo, e continua a batalha, e continua a luta, e entrega para o querer de Deus e está bem, e você poder falar, eu estou bem, é uma coisa muito bonita, porque a gente vê o quanto Deus e você se tornam um. Sim, O quanto não tem explicação. Deus te capacita para enfrentar as coisas da vida, e você, através disso tudo, ensina outras pessoas a passarem por outras coisas na sua vida. Eu acho que esse é o legado maior, né? Eu acho assim que se Deus deixou acontecer comigo, assim, que sou medrosa e tudo, né? Todo mundo é capaz de passar. Não digo ter a doença, mas passar por qualquer dificuldade, né? Então, assim, é possível. E trabalhar muito, muito. A mente da gente, essa questão da saúde mental é essencial, gente. É o pilar, né? Corpo, mente... Sim, e a fé. E fé. Né? Você precisa realmente... A gente é uma esponja, mas a gente precisa filtrar o que é bom. Sim, muito. Que é possível. E por mais que não seja, às vezes você tem alguma pessoa na sua família que né? Eu tenho. Meu avô faleceu de câncer de pulmão, minha avó de câncer de fígado. Então, assim... Mas não foi a morte... Que tipo assim, ele foi vencido. Não, ele lutou.
né? Ela também é uma vencedora, isso aí. E não é porque hoje eu tô vencendo, ou quem tá do meu lado talvez faleceu, né? Que eu conheci uma senhora que para mim foi um baque, que depois ela faleceu, né? E eu falei, gente, ela morreu, né? E eu falei, não, mas ela lutou, né? Ela é vencedora, né? E talvez aquele momento era o momento dela descansar, Sim. né? E ter essa... Porque às vezes a gente quer muita cura para viver, mas Deus talvez naquele momento quer você, né? E Quer te reconhecer. Mas quer viver em que aspecto? Qual é a vida? Como é que é a vida? Você quer viver ou você quer existir? Porque tem gente que só quer a magia para poder existir e não vive de verdade. isso aí. A gente tem que começar a viver de fato. Sim. Mergulhar Enxergar na a vida de- intensidade da vida, sabe? É isso. Gente, um brinde a Xaxá, a remissão da Ai, Xaxá. amém. Obrigada. Xaxá, que você possa estar voltando aqui para mostrar sempre o que Deus está fazendo na sua vida. Amém. A sua amizade é um dom precioso que nós temos. A sua família é um dom precioso nas nossas vidas. Você sabe que vocês são mais do que queridos, vocês são amados por nós. Nossa, A sua vida é uma alegria para nossa vida. E eu falo isso assim com muito prazer e com muita alegria, porque assim, vocês fazem parte da nossa história e a gente faz verdade. parte da história de vocês. Ai, e a gente gente. sabe. Sou Que é muito todo mundo um grata, padrinho né? do outro, uma madrinha da outra. É uma confusão Duas só. madrinhas de casamento da Xaxá, Xaxá madrinha do meu casamento, do seu casamento. Não, do meu a casamento. gente não foi no casamento dela, mas a gente A ainda gente não até achou ele lá namorava. numa foto. Novinho. Só Jesus. Ai, Gente, olha só, esqueci nada. Parabéns pra Diva que fez aniversário ontem. Deus te abençoe sempre mais. Ó o paizão, tá on. É isso aí. Obrigada. Muitas bênçãos. Cheguei E aos saúde. O que eu mais ouvi foi que Deus te dê saúde. Isso aí. Aham, eu botei isso, saúde. Muitos anos de vida. Eu botei saúde. Todo mundo botando saúde. Isso aí. Foi um ano de lutas, muitas lutas, mas também muitas Sim, vitórias. Até aqui o Senhor muitas me graças. sustentou. Amém. Então, gente, chegamos a 3.8, muito felizes, muito bens, lutando cada dia. Sabendo que vai ser amanhã? Não. Mas entregando na mão de Deus e cumprindo o propósito de cada dia, ser fiel no pouco. Isso aí. Amém. Gente, muito obrigado por ter nos assistido até aqui, por ter ouvido. Curta, comente, compartilhe, divulga a nossa página. Nós também estamos na TV Real, pelo da TV Real. Um beijo pra vocês e até uma próxima, né? Até uma próxima. Parabéns, Divônica. Obrigado! Um beijo, pessoal. Obrigada, Tchauzinho! gente. Tchau.